preparação foi longa, trabalhosa e bastante, vamos assim dizer, poética, né? Afinal de contas, nós estamos vendo um líder diferente hoje, né? De todo formal. Líder, por favor, fique à vontade. A apresentação, eu não vou ler o título da sua apresentação, porque eu sei que você tem preparado quem sabe, uma surpresa na forma de colocação. Eu deixo com você, a partir desse instante, a finalização do seu trabalho final do projeto de gestão ambiental. Essa foto que estamos vendo marca um momento muito feliz, muito bacana na minha vida. Aconteceu ano passado. Um momento esse que me ajudou muito na escolha do tema desse projeto. Eu não perguntei para vocês, mas coloquei a foto. Se ano passado eu vivi um momento tão feliz, a minha infância não foi diferente. Eu tive a melhor infância que uma criança pode querer ter. Porém, quando chegava a noite, eu sentia medo. Medo de ter que sair do conforto da minha casa para ter que ir no banheiro. Imagine entrar num caixinha de madeira, com frestas gigantes, e deparar-se com um buraco redondo feito em tábuas, já um tanto gastas devido a tanto atrito com vários traseiros diferentes. O som que me acompanha são os mosquitos lá dentro, e a imagem que não sai da minha cabeça são os vermes decompondo os nutrientes lá dentro. Se ao procurar uma palavra no dicionário, a definição dela fosse por uma foto, eu garanto que o que definiria a foto, definiria isso aqui, seria um buraco negro do universo. Porque pouco sabemos sobre isso, há muitas cogitações. Alguns acreditam que o desconhecido habita lá as profundezas e outros temem que em dado momento ele pode tentar sair. Quando eu era criança, e acreditem, eu já fui criança um dia, eu achava que tinha superpoderes e que em algum momento ia salvar o mundo. Algumas vezes, quando a gente se torna adulto, nós temos esse superpoder de salvar o mundo, começando pela nossa micro-região, o nosso pequeno universo. Se todo Popeye tem o espinafre que lhe confere um poder especial na luta contra esse mal, então, eis aqui o meu espinafre, que é um projeto de utilização de materiais de baixo custo e fácil instalação para a eficiência do esgotamento sanitário rural. Eu sou acadêmico do Centro Universitário Católica de Santa Catarina, formando no curso de Tecnologia e Gestão Ambiental, tendo como orientador o meu querido amigo doutor, Luizildo Pitol Filho, e como professora da matéria, a minha querida mestre, Cristiane Lutz Gacho. Eu me chamo Dieter Bachmann e desejo a todos uma boa noite. A esquistossomose atinge 6 milhões de pessoas no Brasil. A falta de acesso à água potável e ao saneamento adequado causa por ano a morte de 2 milhões de pessoas no mundo, e a maioria delas são crianças com menos de 5 anos. No Brasil, o acesso à rede de esgoto é de aproximadamente 4% em áreas rurais e 50% em áreas urbanas. Cerca de 65% das internações hospitalares de crianças com menos de 10 anos são provocadas por doenças causadas pela eficiência ou falta de saneamento. 3.500 crianças menores de 5 anos morrem a cada ano com diarreia, doença que prolifera sem esse bendito saneamento. São 270 crianças por mês, 7 crianças mortas todos os dias. E, assim como o título do filme Tropa de Elite 2, o inimigo agora é outro. O inimigo já não é mais essas patentes antigas feitas de madeira. Com o avanço da China e com os preços baixos para os materiais dele, que vêm até nós, ficou muito fácil alguém comprar uma bomba, bombear água do seu poço para uma caixa e assim colocar a louça sanitária, a descarga, as ovelhas no banheiro e acionar a descarga. Porém, o que não se sabe é que para mais de 113 milhões de pessoas, são dados do IBGE, são 2 destinos para esse esgotamento sanitário. O primeiro são para fossas ineficazes ou mal projetadas, e para a grande maioria deles são para fossas negras, que nada mais são do que um buraco escavado no chão, onde que recebe todos os dejetos humanos. E como acontece essa contaminação? A falta de fossa ou fossas ineficazes fazem com que os dejetos humanos passem pelo subsolo e poluam uma fonte de água que posteriormente será consumida pelas próprias pessoas da região, pois o abastecimento de água no campo é basicamente por poços,
E geralmente essa água não sofre qualquer descontaminação. E como ocorre o processo? Se eu não coloco uma fossa séptica na tomada, se não tem pilha, se não tem... Como acontece esse processo dessa desinfecção? A NBR 7229 ela é a norma que estabelece essa construção, confecção e projeto de normas sépticas. Norma séptica é um tratamento primário, ou seja, ele vai necessitar um tratamento secundário pós-fossa séptica. A NBR 7229 ela estabelece que as fossas sépticas podem ser de câmara única, câmaras sobrepostas, ou, as tratadas desse projeto, câmaras em série. Então, voltando ao processo, a partir do momento que você aciona a descarga, que você puxa o botão, que você aperta o botão da sua caixa acoplada, porque para a fossa séptica biodigestora, você não pode ter válvula hidra, você não pode ter aquela válvula na parede, porque a demanda de água vai ser muito grande e vai inibir o processo de biodigestão. Você puxou a cordinha, o teu dejeto vai para um cano de 100 milímetros e vai chegar até a entrada da fossa. Aqui, comumente, tem-se um joelho ou uma curva de 90 graus de 100 milímetros e vai dissipar essa energia do carregamento da água para o nutriente e vai fazer com que esse nutriente sólido, que é 1%, de 100 litros de esgoto produzido, apenas 1% é sólido, 99% é líquido. Essa parte sólida vai sedimentar e vai se transformar em lodo ativo. Lodo ativo é que nem se fosse uma lama, onde que abriga e onde que é a casa das bactérias anaeróbicas. O que são essas bactérias? Elas não necessitam de ar. Elas vão consumir esse nutriente humano e vão posteriormente liberar gás metano e gás carbônico. Na parte superior da fossa, forma-se uma espuma, que é uma espécie de espuma formada pelas gorduras, graxas e sebos presentes nos dejetos. Essa espuma aqui, ela vai selar hermeticamente todo o processo, ou seja, selando aqui, não permitindo entrada de ar, e as bactérias anaeróbicas fazendo o seu processo aqui embaixo, os agentes patógenos, os nutrientes vão ser praticamente consumidos. Na saída da fossa, também é necessário uma curva ou um joelho um pouco mais abaixo do que a entrada, para que essa espuma aqui não seja carreada e com isso vai inviabilizar todo o processo. Fossas sépticas em série. A partir do momento que você deu a descarga, elas vão mandar o líquido para cá, parte dessa parte sólida vai sedimentar e a outra parte vai para a próxima câmara e próxima câmara, assim sucessivamente. Ou seja, o processo é contínuo e ele é mais eficaz do que de câmara única. Interessante que cada fossa, a gente deve colocar um T de passagem que serve muito bem para você desentupir ou para você fazer uma manutenção preventiva. Isso aqui é uma coisa muito importante e pouco difundida. A cada 30 dias, em um sistema de fossa biodigestora, a gente deve fazer a inoculação de 10 litros de esterco de ruminantes, de preferência vacas, bois, fresco, com 10 litros de água. Por quê? Porque você colocando esse nutriente aqui, você vai ter uma flora na primeira fossa, você vai ter uma flora constante de bactérias lá, sendo que o nutriente humano vai entrar e vai ser digerido, digamos assim, vai entrar de gaiato, numa digestão já dos dejetos dos ruminantes, e vai ser digerido por completo. Quando eu digo para vocês que 0,1% em termos matemáticos, eu acredito que até pode representar alguma coisa. Agora, quando eu digo para vocês que apenas 0,1% de todas as residências da área rural de Jaraguá do Sul estão ligadas ao sistema de esgotamento sanitário eficiente, esse 0,1% não quer dizer nada. E o que fundamenta um projeto diferenciado para o campo de fossas sépticas? A Política Federal de Saneamento Básico, a Lei nº 11.445 de 2007, ela tem como suas diretrizes a garantia de meios adequados para atendimento da população rural dispersa, inclusive mediante a utilização de soluções compatíveis com suas características econômicas e sociais peculiares. Soluções compatíveis com suas características econômicas e sociais peculiares. Falta de dinheiro e falta de assessoramento. Tratamento secundário do processo. Tratamento secundário é a bacia de evapotranspiração. Um buraco retangular feito no chão, onde que cada metro quadrado desse buraco, ele pode tratar o resíduo da fossa séptica por até uma pessoa. Vai ter, numa parte vai ser a entrada da fossa séptica e na outra vai ser a saída. Como é que acontece o processo? Você vai colocar o que tu tiver na tua propriedade, brita, areia, casca de arroz e assim sucessivamente.
Na parte superior, você vai plantar espécies que tenham raízes longas. Por quê? A partir do momento que entra esse fluido aqui, ele vai passar por uma filtragem física, na brita, na areia, na casca de arroz, e bactérias presentes nessas raízes longas vão decompor esse resto de nutriente, que é um material mais complexo, em um material mais simples que é passível de ser absorvido pela planta. Cerca de 25% do líquido que entra na bacia de evapotranspiração é transpirado, ou seja, 25% sai muito mais limpo do que entrou. Também é plantado bananeiras. Uma bananeira, por exemplo, consome 100 litros de água por dia. Aqui, como sugestão, eu acredito que o uso do capim vetiver, que a gente andou estudando, seria muito interessante. Em várias pesquisas já foram constatados que o uso dele ele é muito eficaz para a contenção de metais pesados. Se ele faz uma contenção de metais pesados, ele também pode criar esse biofilme em torno das suas raízes e ter eficácia nesse processo. Por que o capim vetiver? Porque até agora a gente não viu, ele é virtualmente indestrutível, ele é caro, a muda dele é R$1, a preço unitário, e o agricultor ele pode ter como meio de renda ou mesmo usar na própria propriedade para a contenção de alguma área que ele deseja que não seja erudida. E o projeto em si, o que ele é? Ele é de tu substituir essas fossas ineficazes, essas fossas negras, as fossas de concreto que custam pelo menos R$1.200, as fossas de fibra de vidro que custam R$1.500, pelo uso de recipientes que tenha na própria propriedade. No caso desse projeto aqui, tambores de 200 litros. A norma estabelece que ele tem que ser estanque, muito bem, PAD, polietileno de alta densidade, é estanque. Outra coisa, a norma estabelece um volume mínimo de 1.650 litros. Então eu vou precisar de 9 bombonas para garantir isso aqui. Correto? 9 bombonas fácil fazer. Preço total desse conjunto aqui, para o agricultor montar, R$180. Facilidade, 10 quilos. Pesa uma de concreto, 120 quilos. Então, a pergunta que não quer calar, em que me foi feita meses atrás, é onde que eu entro nesse projeto. Desde a construção do projeto, desde a elaboração de tudo, eu pretendo estar presente, principalmente nas fossas piloto. Tem que entrar de fundo nesse processo, e fazer parte dele. E a cada melhoria, a cada sugestão, a cada nova ideia, a gente pretende levar como tecnólogo, como função, essa nova filosofia ambiental a todos os agricultores. E mesmo assim, algumas dúvidas ainda poderão surgir como essa. Parece tudo muito fácil, eu não consigo entender, ainda acho que é milagre, ou que essa coisa é macumba. É, meu pequeno amigo produtor rural, ou melhor dizendo, meu grande amigo, pequeno produtor rural. É tudo muito fácil, sim, desde que bem projetado e construído dentro das normas. E não é macumba, não. Já dizia Lavoisier, a natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. No final das contas, é só um mero processo de biodigestão. E se alguém aqui estiver interessado em ter uma fossa dessa na sua casa, casa de campo, ou mesmo casa de praia, que foi o que gerou todo esse projeto, é muito fácil. É só entrar em contato com um tecnólogo em gestão ambiental formado pela Católica de Santa Catarina, que ele irá te mostrar passo a passo o projeto. E no final das contas, você pode ver que todo o processo e todo o projeto, ele é simplesmente sensacional! Eu agradeço a presença de todos. Considerações iniciais. Bom, Lita, parabéns, é uma forma diferente de apresentar o trabalho. Confesso que fiquei bem, sempre uma surpresa quando você vai fazer essas apresentações. Percebe-se que você conhece bastante sobre o assunto, isso é muito importante, né? Não usou quase nada de leitura, seja de imagens, realmente muito bacana. Você tem esse sistema na sua casa de praia lá? Sim, senhor. Vocês ganharam? Já. A secretária. Eu estava curioso, pensando na capacidade, você falou, então precisaria de 1.650 litros. Para uma propriedade, por exemplo, que tenha, isso está relacionado à quantidade de pessoas? É o seguinte, a norma estabelece que para
existe uma fórmula que eu tenho no final, eu só não coloquei porque eu não achei plausível colocar nesse momento. Mas ela estabelece que o número de contribuintes mínimos são 5 pessoas. O que acontece? Tanto na praia quanto no sítio, tu tem uma sazonalidade de produção e de pessoas. Se tu faz a inoculação com aqueles 10 litros de esterco com água, tu tem um processo contínuo de pressão das bactérias e teu nutriente ele vai ser consumido. Então, quando tu não tem isso ali, o teu processo vai ser ineficaz. Tu até pode ver água clarinha saindo, só que ela vai ter decomposto todo o nutriente e vai estar saindo contaminando ainda. Cara, não tenho perguntas mais, né? Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela orientação também, né? E, assim, eu acho que você tem, assim, você falou que você fazia física, né? Você tem uma ideia de querer dar aula para frente também, né? A gente já conversou sobre isso. Eu acho que tem que levar isso para frente, porque você tem uma oratória muito boa e é bem interessante isso que você fez nesse trabalho. Parabéns. Professora Fernanda? Bom, parabéns, Dita. Concordo com o Jason, acho que você sempre demonstrou muito domínio das coisas que você expõe nos seus trabalhos, em sala de aulas, quando a gente já trabalhou junto, né? Em especial nesse teu projeto, a gente já havia conversado algumas vezes, né? Você já expôs para mim a tua ideia, principalmente surgiu por a questão da praia, né? Você já implantou o sistema lá. Na verdade, quando eu estava dando uma olhada no teu projeto, eu vi que tu mencionou a questão do custo, né? E aí eu não achei aqui na parte escrita, porém tu comentasse de quanto sairia isso, relativamente barato, né? O custo eu não quis colocar no trabalho da seguinte maneira: o custo ele é relativo. Sim. Né? Então, se eu, por exemplo, colocar um valor X, pode estar parecendo que é mais. Mas no final das contas, um processo desse aqui, ele custa 10% do processo comprado. E qual que é a pragmática dos caras que vão te vender um sistema pronto? O primeiro processo que eu vi, o primeiro que quis vender uma pronto para mim, ele disse assim: a minha fossa séptica, ela detém os metais pesados. Beleza? O que eu comentei com os professores? Pedi: a gente elimina o metal pesado através das fezes da urina? Não. Então, o que vai me adiantar? O outro falou: a minha fossa é a melhor porque ela não forma lodo ativo. Eu falei: beleza, não forma lodo ativo? Não vale nada. Tem que formar o E a manutenção desse sistema? Sim. Eu comentei com a Cristiane, eu só não falei durante a apresentação porque eu não achei muito interessante colocar, mas na internet, que foi da onde que eu peguei esse primeiro projeto, tem uma prefeitura que lançou e todas as prefeituras da região estão abordando o uso de 3 bombonas. Por quê? Eu até comentei com a Cristiane. Tem os pastores de uma igreja lá que dançavam com as cobras e eram mordidos e bebiam veneno, porque uma passagenzinha da Bíblia dizia que se você crer, você pode dançar com as cobras, beber veneno, e nada vai te acontecer. A mesma coisa isso aqui, os caras leram a NBR 7229, só um ponto que diz assim: para fossas em série, você pode ter 3 cilindros, só que eles estabelecem um volume mínimo de 1.650 litros. 3 bombonas de 200 litros dá 600. Beleza, no começo vai ser eficaz? Pode ser. A partir do momento que começar a subir esse lodo morto, o que vai acontecer? Ela vai entupir, o agricultor, ou mesmo na casa de praia, o cara vai largar a mão. Por quê? Porque a manutenção é bem maior. Se tu faz corretamente, a manutenção é de 1 em 1 ano. Então fica uma tampa de inspeção, vem com o caminhão limpa a fossa, ele suga, e todo esse lodo ativo ele pode usar na própria propriedade, por exemplo, para fertilização de reflorestamento. Muitos dizem assim: use esse líquido aqui para você, é um ótimo biofertilizante, passe na sua lavoura, beleza? Culturalmente, quem vai querer comer um alface que foi irrigado com o líquido que saiu da fossa? Ninguém. Obrigada, Dita. Parabéns mais uma vez. Orientador Divino, por favor. Dieter, parabéns. Amigo Dieter, eu já esperava uma boa apresentação, uma excelente apresentação em virtude das apresentações que você mostrou em sala de aula, mas eu não esperava uma apresentação espetacular como essa. Então, eu já vi várias apresentações em vários congressos e eu posso dizer que foi uma top 10, né? Eu acho que você não precisava ter lido aquilo que você leu, mas talvez foi por questão de segurança. Sim, senhor. Eu decorei, mas foi questão de segurança. Mas eu acho que não precisava ter, mas foi espetacular. Tanto que se você quiser vender alguma coisa, eu compro. Eu acho que todo mundo aqui na plateia vai comprar também. Esse trabalho,
esse trabalho que você está falando para reatores em série e tal, o Jason e eu, a gente mexeu muito com isso, porque no nosso curso de engenharia química tinha